Bem, galera, mais uma vez colocando o gigante aqui para respirar e atendendo a pedidos aí. Tá aqui, né? Tirem suas conclusões se isso aqui é um cigarro ou um baseado. Enfim. Esse vídeo aqui, mais uma vez, resposta ao Henry, né? Eu comentei lá no canal dele, o Henry realmente é patético. Fiz um comentário bem agressivo lá, não sei se ele vai responder ou não, mas eu quero fazer esse vídeo aqui, né? Primeiramente, antes que queiram me confundir com algo aí, como diria o Ciro Gomes, eu sou um libertário, revolucionário, e o sistema atual que eu defendo é a economia baseada em recursos, que não tem nada de autoritário, não tem morte, não tem paredão, não tem nada. É uma transição lenta e pacífica, paulatina, que obviamente vai culminar em guerra armada, porque o Estado democrático de direito não vai aceitar os trabalhadores se unindo para morar nesses locais autônomos, né? As democraciazinhas que o Henry defende não vão aceitar isso, como não aceitaram lá em Canudos o conselheiro fazer uma revolução pacífica, né? Então tem esse ponto aí também que não adianta o revolucionário querer ser pacífico, porque os democratas não vão aceitar essa ruptura pacífica, né? Então todo jeito vai culminar em banho de sangue. Então, dito isso, obviamente o Henry vem com essa papagaia de que democracia é o melhor dos sistemas, né? E como sempre eu falo, vai lá perguntar para os negros, né? Vai lá perguntar para o pessoal de Paraisópolis que perdeu os filhos para a polícia. Vai perguntar para os 40 mil presos sem julgamento se isso aqui é uma democracia. Vai perguntar para os 8 milhões de crianças que morrem de fome por ano. 8 milhões de crianças que morrem de fome por ano, se isso aqui é uma democracia. Vai ver Estados Unidos da América, que é o símbolo da democracia. Como que eles tratam outros países, jogando bomba e acabando com tudo. Então, uma coisa é você ser contra ditaduras, que eu também sou, e principalmente sou contra a ditadura chamada democracia. Outra coisa é negar a história. Outra coisa é negar a história. Outra coisa é negar que Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung, Stalin, Napoleão Bonaparte foram importantíssimos para a história e foram pessoas que avançaram a questão dos direitos humanos, né? Porque esse pessoal acha que você conquista direitos humanos com flores, com frasezinha pronta. Não, meu amigo, você conquista direitos humanos com muito sangue. Com muito sangue, né? Vai ver o que era a França antes da Revolução Francesa. Vai ver o que era Rússia antes da Revolução Russa. Vai ver o que era China antes da Revolução Chinesa. Vai ver o que era Cuba antes da Revolução Cubana. Eu não vou entrar nesses aspectos aqui, porque é o mínimo que eu ainda deveria saber. Eu já falei muito isso aqui no meu canal, certo? Você tem um exemplo mais recente aí da Líbia, que o Gaddafi foi morto, né? O ditador que dava eletricidade gratuita para o seu povo, o ditador que revertia todo o lucro em petróleo em casas populares, em saúde e educação. A Líbia era um país de analfabetos e o Gaddafi praticamente reverteu isso, e ele foi morto pela democracia norte-americana. E agora, como é que está a Líbia, hein? Como é que está a Líbia? Quando o Gaddafi entrou, ele extinguiu a Sharia. As mulheres podiam estudar, as mulheres podiam se portar e vestir o que quisessem, sem preocupações com essa lei religiosa. E agora, como é que está lá na Líbia mesmo? A Sharia voltou, né? A burca voltou, toda a opressão contra as mulheres voltaram. E é o que o Henry defende, a democracia. Os norte-americanos foram lá fazer isso. Os norte-americanos jogam bomba no Oriente Médio.
E onde que o Henry mora mesmo? Na Europa, né? O defensor da democracia mora na Europa. Por que o defensorzinho da democracia não mora aqui no Brasil? Não mora nos Estados Unidos da América? Por que Europa? Por que o nosso defensor de democracias vive na Europa mesmo? Ah, porque a Europa, né, há séculos atrás, durante séculos ou até milênios, pilharam o Oriente Médio, pilharam a África, pilharam a América do Sul. Construíram esse bem-estar social, construíram essa maravilha de democracia europeia em cima de muito sangue, fome e miséria dos países que eram colonizados, missão civilizadora, extermínio e daí por diante. Aí é fácil ser democrata na Europa, né? Agora, ser um democrata aqui no Brasil, ser um democrata nos Estados Unidos da América, ele não quer ser, né? Trabalhar como trabalhador trabalha, acordar 5 da manhã e dormir 10 da noite e não ter tempo para nada, nem para lazer, nem para estudar e para nada, esse cara não quer, né? Porque ele é um escritor. Ele é um escritor, ele é um youtuber, né? Então é fácil falar bosta do trabalhador que se lasca o dia inteiro para não ganhar nada. É fácil falar merda da eugenia que está tendo de negros aqui no Brasil e nos Estados Unidos da América, o encarceramento em massa aqui no Brasil e nos Estados Unidos da América de negros e pobres. A polícia, né, que esses idiotas falam que é uma polícia despreparada e uma polícia que comete excessos, mas que na verdade a polícia ela foi criada justamente para essa contenção social e para esse extermínio, esse genocídio, essa prisão em massa e daí por diante, né? Então, o negócio é o seguinte, eu não defendo ditaduras, entre elas a democracia. Eu sou um libertário de fato e defendo a economia baseada em recursos. É isso que eu defendo. Eu sou um libertário, não quero banho de sangue, não quero ditadura, não quero nada. Agora, querer falar que democracia é melhor do que ditadura? Será que morreu mais gente na ditadura de 64 ou na democracia agora? O que vocês acham? É óbvio que morreu muito mais gente agora, né? Só que naquele tempo morria alguns milhares de comunistas e agora morrem dezenas, centenas de negros e pobres e centenas de milhares, né, de negros e de pobres encarcerados em massa, sem julgamento sequer. Então esse é o ponto. Esse é o ponto, certo? Descredenciar a história, né, que esse imbecil fala que a história é muito importante para ele, mas ele joga totalmente no lixo quando ele vai falar dessas questões revolucionárias, né, que nos trouxeram aqui. Vai ver o que é a Rússia hoje. O que é a Rússia hoje e o que ela era na época dos czares. Se não fosse a Revolução Russa, o que a Rússia seria? Vai ver o que é a China. O que era a China antes. Vai ver o que é a China agora. Cuba, o que era Cuba antes e o que é Cuba agora. Obviamente, esse vereador do PSOL estava falando da Coreia do Norte. Eu não vou entrar em Coreia do Norte aqui porque eu não conheço absolutamente nada da Coreia do Norte, assim como tenho certeza que o Henry também não. Ele gosta de falar do que não leu, do que não sabe, certo? Mas esse cara do PSOL, se ele elogiou o ditador da Coreia do Norte, deve ter algum motivo, que eu não sei, o Henry não sabe, mas está criticando. Assim como a Venezuela, né? A gente não pode defender o povo venezuelano a defender seu território, a defender sua soberania e a defender seus recursos naturais, porque obviamente a gente não pode defender ditaduras, né? A gente tem que defender a liberdade de um país democrático que é os Estados Unidos da América, entrar lá na Venezuela e destruir tudo, né? Assim como fez com Cuba, assim como a Inglaterra fez com a China, assim como os czares faziam lá na Rússia, assim como o absolutismo fazia lá na França, né? Vocês imaginam o Henrizinho Bugalho lá na época da Revolução Francesa fazendo um videozinho falando: olha, gente, não vamos matar a família real, não vamos acabar com o absolutismo, não vamos acabar com a Inquisição, não. Por quê? Porque vai gerar muita morte, então a gente não pode se libertar do absolutismo e da Inquisição e desse Estado cristão, porque vai gerar muita morte, né? Então é isso, galera. Não estaríamos aqui, não teríamos o que temos de direitos humanos sem a Revolução Francesa,
que foi uma revolução sanguinária que colocou um dos maiores ditadores no poder, que foi Napoleão Bonaparte. E em vez desse imbecil ser grato a esse personagem histórico, ele vem aqui falar que toda ditadura é ruim, desconsiderar a história totalmente. E obviamente, né, como ele não é russo, como ele não é chinês, como ele não é cubano, ele não sabe o que esses habitantes desses países viviam antes dessas revoluções. Certo? Então uma coisa é, nos dias atuais, você ser contra a ditadura, que eu sou contra também. Agora outra coisa é negar a história. É falar que o melhor sistema é a democracia, como se essa democracia não fosse uma ditadura das elites, de bancos, latifúndios e multinacionais. Como se a gente tivesse liberdade de fato. Como se não tivesse 40 mil pessoas presas sem julgamento, como se a gente não tivesse extermínio de negros no Brasil, como se a gente não tivesse esses mesmos problemas nos Estados Unidos da América. São duas democracias que o Henry não quer participar. Ele quer participar da democracia lá na Europa, onde você tem uma democracia que dá bastante ao povo, porque pilhou durante séculos e séculos, contribuiu com a escravidão, extermínio de povos em outros continentes, missões civilizadoras e daí por diante. Certo? Então você tem que reconhecer a história. E esses personagens históricos revolucionários são heróis. Stalin é um herói. Só pelo fato do Stalin ter destruído o nazismo, já era pro Henry beijar os pés de Stalin e não falar merda de Stalin. Agora vai lá ver o povo russo, o que eles acham de Stalin. O que eles acham dos czares que estavam lá antigamente. Então, ficar falando merdazinha na Europa, sendo um escritor e youtuber, que nunca pegou enxada na vida, não sabe o que o trabalhador sofre, não sabe o que o negro sofre, não sabe o que a África sofreu, o que a América do Sul sofreu, o que o Oriente Médio sofreu com essa bosta de Europa, e posteriormente com os Estados Unidos da América, o país mais democrático do mundo, jogando bomba para todo lado, jogando 2 bombas atômicas no Japão. É isso que esse cara defende, né? Por quê? Porque tem o nome de democracia. Ex-União Soviética, que derrotou o nazismo, que derrotou os czares, é uma bosta. É sanguinário. Agora, Estados Unidos da América jogando 2 bombas atômicas no Japão, jogando bomba no Oriente Médio incessantemente, invadindo países e causando caos pelo mundo inteiro, aí é democracia para esse imbecil. A gente ser dominado por uma elite latifundiária, bancária e multinacional, isso aí é democracia. Os negros que estão sendo exterminados e jogados em cadeia, esse aprisionamento em massa, essa eugenia, foda-se. Estamos em uma democracia, é o melhor regime que existe. Melhor para você que é um branco na Europa, né? Vai perguntar para os negros, para os pobres, nas democracias como o Brasil e Estados Unidos da América, para você ver o tanto que isso aqui é democrático. Então é isso, galera. Realmente me enoja esse tipo de coisa. Negar a história, um cara que combate o negacionismo e a revisão histórica, negar a história quando lhe convém, né? Negar a história como lhe convém. Então devemos muito a Napoleão Bonaparte, a Stalin que derrotou o nazismo, né? Os chineses devem muito a Mao Tse Tung. Vai ver o que é a China hoje mesmo? Ditadura é ruim, né? Será que os chineses estão achando isso lá? Será que os russos estão descontentes com o que virou o país deles? Será que eles gostariam de apagar essas ditaduras que ocorreram? Esse banho de sangue? E outra coisa que é engraçada, só para finalizar, é o Henry falando em banho de sangue, né? Como que se todo ser humano fosse igual, né? Ou seja, quando você tem esses regimes autoritários mandando para o paredão fascistas, mandando para o paredão pessoas que exploraram opressores, são seres humanos, né? Agora, 8 milhões de crianças morrendo de fome por ano no mundo, aí não é opressão. 800 milhões de pessoas passando fome no mundo democrático não é opressão. A Líbia, que tinha um ditador que garantia energia gratuita, garantia várias benesses para seu povo pelo petróleo que era extraído, e Estados Unidos da América obviamente não gostou disso porque queria petróleo para eles, foi lá, matou o cara e agora vai ver como é que está a Líbia. A Líbia que tinha sido libertada da Sharia,
que as mulheres tinham conquistado várias liberdades, agora retrocedeu tudo. Mulher voltou a ser um objeto do homem, não pode mostrar o rosto, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Mas é fácil esse idiota ser contra ditadores lá na Europa. Será que se ele tivesse na Líbia, ele ia preferir o ditador Gaddafi no poder, com as liberdades que ele trouxe, ou agora do jeito que está a Líbia lá? Do jeito que a mulher está sendo tratada? A volta de mulheres sendo chicoteadas e apedrejadas. A Sharia mandando o povo. E é o cara que reclama que o Brasil está se encaminhando para uma ditadura cristã, né? Ditadura cristã. Mas ditadura é ruim, né? Tinha que matar o Gaddafi. Por quê? Porque ele é um ditador. Não importa se ele estava garantindo efetivamente a liberdade do seu povo. Não importa se ele estava garantindo a soberania da Líbia. Não importa se ele fazia muito pelo povo. Não importa nada disso. Por quê? Porque ele era um ditador. Não importa o que Fidel Castro fez por Cuba. Por quê? Porque ele era um ditador. Não importa o que Mao Tse Tung fez pela China. Por quê? Porque ele é um ditador. E assim com Stalin e daí por diante. O importante é defender a democracia, como os Estados Unidos da América, que só sabe jogar bomba para todo lado, invadir, pilhar e destruir. O importante é defender a democracia, mas viver na Europa, ser um branquinho que vive na Europa. Um país que é rico, ou melhor, um continente que é rico porque pilhou outros continentes, porque matou, escravizou, fez eugenia, destruiu, fez os cambal. Mas são democracias, e ele tá lá. Então é isso, galera. Esse assunto já me tirou do sério, já esgotou minha paciência com essa merda, certo? Querer falar que isso aqui é democracia, isso aqui é democracia. Estados Unidos é democracia? Vocês viram aquela reportagem lá das crianças mexicanas sendo separadas dos pais e presas em gaiolas? Isso é democracia? Por que Estados Unidos da América não assinou acordo de direitos humanos até hoje mesmo? É porque é democracia, né? É porque é democracia. Guantánamo é democracia. Então é isso, galera. Democracia é para quem é branco, certo? Democracia é para quem é pró-elite. E toda ditadura é assim. Toda ditadura é assim. Todo sistema de governo é assim. Ele é bom para um grupo e ruim para outro. No caso do Henry, ele defende a democracia porque é um sistema ditatorial bom para ele. Eu defendo um sistema onde o trabalhador tenha domínio, porque primeiro, o trabalhador é a maioria e é o que gera riqueza. Então eu defendo o meu lado, cada um defende o seu lado. Agora, querer chamar um sistema de um lado de democracia e chamar o outro de ditadura, como se o sistema democrático fosse realmente democrático, como se a gente não tivesse um extermínio a céu aberto de negros, aprisionamento em massa de negros aqui no Brasil e Estados Unidos da América. Só um medíocre em filosofia como esse Henry. Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês acham. Patético, patético, patético. Defender democracia como se essa bosta realmente fosse algo democrático, como se essa merda não fosse uma ditadura da elite, como se a elite não matasse, aprisionasse e fizesse o que quisesse, como se a elite propositadamente não promovesse fome no mundo para ter mais lucro, matando, repito, 8 milhões de crianças por ano. Isso é democracia. 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Isso é democracia. Agora, Napoleão, que nos trouxe a um estado secular, e me fugiu o nome aqui agora, e Stalin, né, que derrotou os nazistas, aí você não pode falar que esses caras foram heróis, que esses caras foram importantes para a história. Você não pode fazer uma homenagem para Stalin, por exemplo. Você não pode fazer uma homenagem para Napoleão, né? Mas desfrutar do Estado secular e desfrutar da vitória contra os nazistas, aí todo mundo desfruta, né? E se os nazistas tivessem ganhado a guerra? E se a ex-União Soviética não tivesse entrado na guerra e deixasse os nazistas dominarem tudo? E aí?
Onde estaria seu discursinho aí? Então é isso, galera. Chega de falar dessa merda. Link desse bosta aí na descrição pra quem quiser assistir. Se tiver alguma dúvida, comente aí. A gente vai falando sobre isso. Mas sinceramente eu não tô afim de ficar falando sobre esse assunto, porque ele é tão auto-evidente. Ele é tão auto-evidente que eu não tenho paciência para isso, certo? Não consegui enxergar que a democracia é uma ditadura com um nome bonitinho dado pelas elites, realmente é muita falta de leitura. E olha que a gente tá falando de um cara que supostamente lê muito. Vai ler livro de história, Henry. Dá para você ler um livrinho de história, pelo menos?